Olá, amigos! Tudo bem? Aqui estamos com mais um podcast Estação NP, aqui na Nova Pauta. Nova Pauta é o nosso podcast do grupo NP Expresso. Vou agradecendo ao Sicredi, ao Laboratório Pena, vou agradecendo também às lojas Quero Quero, Grupo Felite, vou agradecendo ao Sicredi, agradecendo a todos vocês que estão conosco. Daqui a pouco eu falo o nome de mais alguns apoiadores. E claro, nós só estamos no ar graças a você, internauta, você que está seguindo o nosso canal. Hoje são mais de 200 mil seguidores aqui na região, no estado. Não paramos com as notícias. E claro que no podcast a gente recebe convidados que são pessoas especiais para nós, para Santiago, profissionais de toda a área que vem nos trazer informação e ajudar a nos fazer a comunicação e trazer assuntos que vão impactar na sua vida. Sempre digo, a comunicação precisa existir para trazer aqueles assuntos que vão mexer na sua estrutura, na sua vida, na sua segurança. Hoje, principalmente, nosso objetivo maior aqui é segurança pública. A nossa segurança é um bem de consumo muito grande. E eu costumo dizer que Santiago é uma das cidades mais seguras do estado, porque a eficiência de um conjunto de coisas, desde a nossa segurança pública, os agentes, os profissionais, também os sistemas integrados, as parcerias, imprensa, segurança pública. E tem uma empresa que há muito está trabalhando em Santiago, que silenciosamente tem feito um trabalho maravilhoso, que é o grupo da Camerite. Estou aqui com o meu grande amigo aqui, esse profissional muito capacitado, que é o Voiner Martins, que vem nos falar um pouquinho da tecnologia, que a gente é vigiado. Mas estamos vigiados não é questão de particularidade, é para nossa segurança. Você sabe que a história do japonês, que todo mundo já era vigiado lá na Europa, pois isso chegou para cá. É difícil hoje se fazer algo assim e que fique escondido. Sempre tem alguém nos vendo. A inteligência artificial, inclusive o Estado baixou o índice de criminalidade em função do aparato humano, em primeiro lugar, que nós não vamos nunca substituir o ser humano, e por causa desta tecnologia que nos aproxima e principalmente nos cuida, nos protege. Voiner, é um prazer recebê-lo aqui. Nós que conversamos muitas vezes na Rádio Nova Pauta, hoje estamos no Estúdio Nova Pauta aqui no podcast. Seja bem-vindo. Olá, João. Olá a todos que acompanham o NP Expresso. Para mim é uma honra estar aqui. Parabéns aí pelo estúdio novo, belo estúdio. E é uma honra, mais uma vez, estar conversando com você aí, com certeza trazendo novidades aí na parte de tecnologia, de segurança para a cidade, que é algo aí que a gente preza muito, é uma preocupação de todos, né? Como é que é a empresa Camerite? Como é que nasceu, onde nasceu e como é que você, que era de outras empresas, um técnico já muito estudioso nessa área, acabou fechando então um contrato com a Camerite e hoje você está trabalhando aqui por Santiago e a cada dia tem novidade, a gente já vai falar dos avanços. Exato, João, exato. A Camerite ela é uma empresa de Joinville. Na verdade, ela está atualmente como a maior plataforma de monitoramento em nuvem da América Latina. Olha só. Então, é um recurso muito amplo e, com certeza, esse tamanho, ele traz recursos novos também a todos nós, né? Aqui em Santiago também. Eu sou franqueado da Camerite, ou seja, a unidade de Santiago é minha, a estrutura que está em Santiago ela é minha, e a gente está aqui há cerca de 3 anos e meio com o objetivo de trazer um projeto diferente. A gente sempre diz, câmeras são câmeras. Camerite é um projeto diferente. Que maravilha. E você é santiaguense, né? Sou santiaguense, isso. E trabalhou muito tempo na Amigo. Exato. Aí tinha Amigo TV, Amigo Internet, né? Isso, exatamente. Fez muitas divulgações, já era uma empresa também muito avançada. E você ficou bem conhecido em função desse trabalho sério que fez. Exato, João. Eu estou em Santiago aí há mais de 25 anos lidando no ramo de TI, né, tecnologia. Trabalhei bastante tempo na Marcon, tive a minha empresa, a NetMais Tecnologia. Depois trabalhei na Amigo aí por 5 anos como gerente comercial. Sigo ainda como sócio da Amigo, porque eu tinha provedor, né? Então, acabei fazendo essa negociação com a Avato, a Brasil Tecpar atualmente, que também é uma empresa que está em plena ascensão. Ficou como a 5ª maior operação de telecom do Brasil recentemente. Mas o meu foco aí tem sido justamente a Camerite, né? Nos últimos anos, é trazer essa tecnologia nova e focar em trazer o que tem de melhor também para Santiago. Muito legal. As pessoas hoje elas confundem às vezes um pouco as coisas. Por exemplo, tem uma grande parceria com o Jornal Expresso
quando acontece algum acidente, a segurança pública se serve disso, a informação é trazida quase que instantânea para as pessoas, e às vezes as pessoas ficam chateadas. Eu também não gostaria de ter um problema lá com o meu carro e sair a imagem. Mas nós temos que saber que para nossa segurança, para evitar outro acidente, para que a pessoa veja, olha, ele falhou ali, não vou falhar. Porque nós aprendemos muito nos nossos erros e nos erros dos outros. Só tem duas formas da gente aprender mais rapidamente as coisas. Então é importante olhar, porque o trânsito, assim como a gente vacila, questão de segundos, aconteceu com qualquer um. Então não é problema, não é feio, acontece. Só que na rua as coisas são públicas. Então a pessoa às vezes diz assim, mas quem autorizou a minha foto do meu carro? Até quando a gente coloca das nossas imagens, as nossas fotos, leitores que nos enviam, não é para ficar atrás daquele ou aquele outro, tanto é que a gente fica borrando a placa porque não faz sentido ficar mostrando quem é a pessoa, de quem é o carro, a gente quer mostrar o que aconteceu naquele problema, que problema foi naquele local, se às vezes o trânsito se afunilou, é muito carro, dá problemas a todo momento, é só ter pessoas, movimento que vai dar problema, mas em se tratando de mobilidade urbana, nós estamos aqui para colaborar, e quando há um estacionamento incorreto, a gente acaba gerando uma cultura nas pessoas. Olha, eles vão fotografar, vão colocar no NP Expresso. Então, é para a gente se conscientizar. Eu mesmo aprendi há muito tempo a jamais parar em fila dupla. Eu não paro. E quando eu estaciono, eu cuido para ver se não vou tomar um lugar de dois. Já houve erros da nossa equipe, estacionar em lugar proibido, já saí na internet, já eu tive que dar explicação. Faz parte da nossa vida. Mas eu me conscientizei, porque eu vivo mostrando o problema alheio. Então eu também tenho que me comportar. Mas não significa que eu também não vou errar. Sair aqui na esquina e já cometeu um erro. É passível de erro o ser humano e quem anda na rua só não tem problema quem fica sempre em casa, nunca dirige, né? Então a Camerite existe para isso, para alertar, para ajudar. Quantas vezes até crimes elucidados graças a as câmeras. E o que me admira muito, Voiner, é que, por exemplo, a depredação pública, às vezes a anarquia nas noites santiaguenses, que mesmo a pessoa sendo filmada, a pessoa continua fazendo. Imagina quando a gente não tinha esse sistema de monitoramento. Queria que vocês falassem um pouquinho do processo que foi. Por exemplo, quantas câmeras vocês colocaram? Existe ainda pontos que vocês vão avançar? Essas coisas que eu gostaria que você falasse. Bem interessante, João. Bem como você falou aí, as câmeras da Camerite, todas elas estão instaladas em local público. Nós temos um sistema também que é para a parte privada. Por exemplo, eu tenho o meu mercado e eu quero colocar um sistema de câmeras com inteligência artificial lá dentro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso à frente também, mas a gente tem esse recurso. Mas as câmeras que estão na rua, todas elas são voltadas a pegar o que é via pública. Então, realmente, o que aparece ali é o que qualquer pessoa que está na rua estaria vendo. E o objetivo é principalmente segurança. É onde tem os pontos da Camerite, manter a segurança naquele local. Logicamente, às vezes o que as pessoas comentam, o que mais acaba indo para o ar é quando ocorre um acidente, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente já tem visto também uma conscientização das pessoas em se preocupar um pouquinho mais, né? Em seguida a gente fala com algumas pessoas, tem que me cuidar para mim não aparecer na Camerite. Isso. Então, tem uma conscientização, as pessoas sabem que estão sendo vigiadas, mas o principal foco da Camerite não é necessariamente isso. A gente ajuda o trânsito no sentido de passar essas imagens diretamente ao policiamento, à Guarda Municipal, a gente tem uma parceria muito forte nesse sentido, mas também com as forças de segurança. Então, às vezes a pessoa que tem um ponto da Camerite na frente lá do seu estabelecimento, ela às vezes não tem nem ideia, mas aquela câmera está trabalhando à noite. Às vezes a polícia está utilizando aquela câmera para verificar alguma coisa que está ocorrendo ali próximo. Então faz toda a diferença. Né? Mas a gente cuida logicamente assim, como uma parte do nosso projeto ele é colaborativo, às vezes o dono do mercado paga, o dono da loja paga, e eles têm acesso a essa câmera. Mas a gente avisa eles, como é uma gravação em nuvem, cada pessoa que acessar vai ser responsável pelo vídeo. Então, se alguém baixar o vídeo lá e postar, é responsabilidade da pessoa. Então, a gente consegue ter todo um controle de quem que acessou, a hora que acessou, e se essa pessoa veio a publicar algo indevido, com certeza aparece.
É fantástico. E aqui eu queria dar um recado aqui dos patrocinadores. Sicredi, Lojas Quero Quero, conosco. BID, Nicola, inclusive, é um sucesso. Veio para ficar mesmo. Fico muito feliz que Santiago foi contemplado pela BioID. Laboratório Pena, também Santbeach Arena, é uma nova modalidade esportiva para Santiago. E o Boleia, que cresceu bastante também em Santiago, uma facilidade, uma questão de mobilidade urbana. Eu digo sempre, a pessoa bebe, não dá para dirigir. Não dá, porque acontecer qualquer envolvimento, a tua vida fica parada. E você ainda acaba, às vezes, levando aquilo para muito longe da sua vida, atrapalhando o seu trabalho. Então, pegue o boleia, vai numa festa, vai num evento, vai com todo o conforto, com toda a segurança. Estamos conversando aqui com o Voiner Martins, técnico do Sistema Camerite, aqui de Santiago, e vocês têm ampliado, né? Por exemplo, as câmeras que vocês colocaram, primeiramente, tinham uma qualidade. Hoje a qualidade é muito avançada. Ela, mesmo à noite, na completa escuridão, consegue se perceber, consegue ver a aproximação. E veja como Santiago avançou na segurança. Você não vê mais assim assaltos. Antes eu me lembro, não era assalto às pessoas na rua, às vezes assalto a lojas, principalmente no nosso comércio, relojoaria foram assaltadas, e hoje a gente não vê isso. Um pouco não, grande parte é a câmera que está lá cuidando. Eu vi as câmeras que foram colocadas em parceria com o Centro Empresarial já há bastante tempo, e não sei se eram da mesma qualidade, porque a gente vê essas câmeras, o cercamento eletrônico que o Estado fez. Não tem nada a ver com vocês, é um outro processo esse, né? É um outro projeto, mas a gente está avançando agora com um projeto novo também. A gente já substituiu diversas câmeras da região central da cidade, que já estão hoje lá dentro da central da polícia, da Brigada Militar, onde eles conseguem ter o acesso completo a todo o nosso sistema de câmeras, todo o nosso sistema de monitoramento. Então isso aí, com certeza, está ajudando já desde o início, né, João? A gente compartilhou esse projeto com a polícia, né? Então, Polícia Civil utiliza bastante, a Guarda Municipal, Brigada Militar, né? Porque a gente sabe da importância e para cumprir o objetivo, que o objetivo justamente era que a cidade pudesse ser transformada em relação à segurança. E o sistema da Camerite, porque quase todas as pessoas pensam, mas eu tenho câmera já na minha casa. Qual que é a diferença da Camerite para o meu sistema de câmeras normal? Então, muitas vezes, aquela câmera que a pessoa tem em casa, é só ela que vai ter o acesso. Só que muitas vezes está acontecendo alguma coisa no entorno. E a Camerite, ela visa justamente trabalhar nesse sentido. É uma malha de câmeras. Ou seja, às vezes pode não estar acontecendo alguma coisa na minha casa, mas talvez na esquina, na quadra seguinte, ou ao lado, muitas vezes. E essa malha de câmeras permite com que as forças de segurança tenham uma visibilidade muito mais ampla do que está acontecendo ao redor. E muitas vezes agir na prevenção, ou seja, na repressão. Em vez de simplesmente esperarmos acontecer alguma coisa na nossa casa, a Camerite, com o sistema de inteligência artificial, ela vai muitas vezes avisar antes e evitar com que alguma coisa aconteça naquele local. Então, garantido, né, aonde tem os pontos da Camerite, com certeza a segurança ela é transformada. Vale muito a pena ter uma instalação de um sistema assim. A parceria com o Centro Empresarial, é possível ter mais avanços para que os empresários tenham mais satisfação, possam trabalhar com forma mais tranquila, investir nas suas lojas sem o medo de chegar alguém e de repente, né? Porque se chega e se acontece, logo é identificado, não fica crime nenhum impune em nossa cidade. Há muito tempo não fica. E esse trabalho será ampliado também, Voiner. Exato. A gente sabe que a gente tem um policiamento de excelente qualidade na nossa cidade, né? Todo o grupo de forças de segurança deve receber muitos elogios pelo excelente trabalho que fazem. E as câmeras, com certeza, são ferramentas que ajudam muito eles. Com certeza. Então, por exemplo, assim, se tem uma empresa, um lojista, eu quero contribuir mais com a segurança do policiamento, contribuir mais com a segurança do meu entorno, e quiser aderir ao sistema da Camerite, a gente tem um recurso que, se a pessoa colocar um sistema nosso lá, nós vamos colocar essas imagens lá dentro do batalhão de polícia. Então, eles vão ter acesso 24 horas. É diferente do que acontece, por exemplo, assim, aconteceu um crime, ou alguém invadiu um pátio, roubaram a minha bicicleta, ou mexeram no meu carro. Aí já pensou, a polícia tem que sair de porta em porta, batendo no comércio, tu me empresta as imagens da tua câmera, e às vezes a pessoa não quer dar porque tem medo do que pode acontecer.
Então, tendo um sistema que a polícia já tem um acesso direto, é transformador. Não tem comparação em ter câmeras, por mais que tenham uma boa qualidade, mas não tem comparação com se ter uma malha de câmeras. E o que a Camerite fornece é justamente isso. É uma malha de câmeras. É uma interligação que permite transformar a segurança de um bairro, não apenas de uma casa, de um local. Essa é a vantagem. Que legal, que interessante. Aqui eu anotei alguns tópicos, por exemplo, mapa de calor. Vocês sabem, por questão estratégica, às vezes não se sabe onde é que está sendo fiscalizado naquele momento, mas vocês têm alguns avanços tecnológicos que permitem. Outra coisa que me chama a atenção é, mesmo que vocês não estejam com o olho humano lá na câmera, ela está alertando. Se eu tiver, por exemplo, uma câmera em frente à minha casa, ou na minha empresa, e uma criança, um idoso, alguém ali sofreu uma queda, ninguém viu. Não é que ninguém viu, né? A câmera está ajudando nesse sentido. Isso. Aí falamos sobre os analíticos de inteligência artificial. Como a plataforma da Camerite é totalmente nuvem, está entrando uma série de analíticos novos que ajudam em vários sentidos. E várias novidades estão entrando à frente também. Um deles é justamente esse, detector de queda. Então, por exemplo, a pessoa tem um idoso em casa, ela pode colocar uma câmera dessas, que só ela vai conseguir acompanhar, e automaticamente, se essa pessoa tiver alguma queda, o analítico identifica isso e imediatamente ele manda um alerta para o celular da pessoa. Independente de onde a pessoa esteja. Às vezes a pessoa está em outra cidade. Às vezes pode ligar para algum parente e dizer, verifica lá, porque a pessoa caiu. Exato. Nesse sentido também. Nesse sentido. Porque a câmera normal só vai funcionar se o olho humano agir. Isso. E às vezes ele se distrai. Exato. Sabe que tem histórias no mundo de de catástrofes, inclusive de navios, de caminhões que em rodovias americanas já causaram inúmeras mortes porque a pessoa se distraiu olhando o TikTok. O ser humano ele é falho. Às vezes a tecnologia também é, mas em menos ocasiões e vai cuidar da nossa casa. E como é que eu faço? Você não falou também da onda. O mapa de calor, como é que é? O mapa de calor é um recurso muito interessante, também de inteligência artificial, que eu posso colocar, por exemplo, em um mercado. É uma câmera específica que coloca em uma determinada posição, que ele analisa onde que as pessoas estão permanecendo mais. Então, tem uma prateleira lá que no final do dia eu pego um relatório e ele me mostra um desenho. Aqui foi o local que mais pessoas ficaram, foi o local que mais pessoas chegaram. E isso possibilita ao lojista, o dono de um estabelecimento assim, para que possa até mesmo movimentar mercadorias em um local que consiga vender mais. Então isso aí para o comércio é fantástico também. É um dos analíticos muito bons. Então são inúmeras as vantagens que a pessoa vai ter a instalação dessa câmera. A nossa mobilidade urbana, era importante dizer que os veículos, os carros, hoje uma frota passa de 30 e tantos mil veículos aqui em Santiago, de motos, de veículos pequenos, de passeio, de veículos maiores, e isso tem ajudado muito a vocês, a quem trabalha no Conselho de Trânsito, saber onde é que eu vou colocar uma sinaleira, como que eu faço, essa aqui está falhando ou não está. Então isso foi uma vantagem e está cada vez melhor para que a gente consiga dar uma maior fluidez no trânsito. Às vezes, claro, como na seleção brasileira tem milhões, 15 milhões, eu acho que são de técnicos agora, dando palpites. Então eu sempre digo, aqui vai até o meu agradecimento e o meu reconhecimento ao engenheiro Haroldo Poi, que quando ele fez algumas mudanças em algumas ruas, as pessoas, não é bem assim, vamos fazer de outro jeito. Tantas mudanças que eu acompanhei em Santiago teve polêmica. Mas eu digo, ele sabe o que faz. Se eu vou sair por uma via para ir para Vila Nova, eu estou aqui pertinho do bairro Maria Alice Gomes, por exemplo, Zamperete, que é meu bairro, e eu preciso ir para Vila Nova. Eu não preciso passar exatamente pelo centro, pela Benjamin Constant, que é um fluxo muito grande. Na volta, é a Tito Becon, que acaba sendo uma via de fluxo muito grande também. Agora, o asfaltamento na Coronel Tuca vai desviar o trânsito por lá. Então, são estudos que são feitos para melhorar. Então, você tem que colaborar. Você que é motorista, eu que sou motorista, eu não vou naquele momento naquela via, porque lá eu sei que vai trancar. E a pessoa sai no automático, quando vê está lá no calçadão, está lá naquela rua que tem muito fluxo de trânsito. E vocês olhando pelas câmeras, vendo esses fluxos, os engenheiros de trânsito podem ter um trabalho muito melhor. Isso acontecia muito em cidades grandes, mas no interior é novidade. Sim, João.
Até um ponto bem interessante, que nós temos alguns analíticos desses rodando em alguns locais. Né? Nós temos leitores de placa rodando em alguns locais também, para análise, que são equipamentos que a gente utiliza para colaborar diretamente com o policiamento. Inclusive, alguns desses detectores de placa que a gente colocou, né? Isso aí não está à disposição do público, ele é só à disposição da polícia, e tem alguns que foram colocados em locais por sugestão diretamente da polícia. Então a gente colocou como uma forma de trazer analíticos, trazer detalhes diferenciados em benefício. E um ponto bem interessante, eu até trouxe um dado aqui, de uma rua, aqui da rua 7 de setembro. Você tem ideia de quantos carros cruzam por ali por dia? Nem pensar. Uma média semanal de 8 mil veículos por dia. Na 7 de setembro. Na 7 de setembro, 8 mil por dia. Aí tem até os horários em gráficos, né? De quais horários que mais cruzam. Ele dá um pico ali por volta de meio-dia e outro pico grande entre as 17 e as 18 horas, que é o maior horário de fluxo. Então, esses recursos são dados analíticos que as câmeras nos trazem, né? Inclusive com a contagem, ou seja, em 4 dias cruza mais de 30 mil veículos naquele local, só num dos pontos em Santiago. Até porque tem até ligação também com o hospital, com escolas e as saídas da cidade, porque você indo pela 7 de setembro, você vai pegar a avenida e lá 287. Isso. Ao contrário, você vai sair para 377, São Francisco, e pegar a Bento Gonçalves, que vai para 287 novamente para o outro lado, saída já para São Borja. Exato. Isso que tem todo o anel viário, imagina se não tivesse. Exatamente. Então, quando a gente vê um fluxo de veículos tão grande, né, às vezes a pessoa pensa, mas como que dá tanto acidente? Mas quando a gente vai analisar o volume de veículos que tem, né, realmente é algo preocupante. Aí dá para ver que realmente o pessoal que está fazendo o trabalho, né, na parte de engenharia, eles têm um trabalho muito grande, é um desafio muito grande. E a toda hora Santiago. Muda, né? Exato, dia de chuva muda, véspera de feriado muda, segunda-feira muda, tem os dias certos. E você que tem essa experiência agora, você poderia dar uma nota para Santiago em termos de trânsito? Não estou dizendo em termos de mobilidade, que é muito boa. Não dá para se questionar. Nossas ruas estão largas. Eu sinto falta aqui, Voiner, de aquelas que a gente chama de rotatória. Antigamente chamava de rótula, né? Mas rótula ela tem que girar, ela não gira, quem gira é a gente. Então, rotatória. Tem muitas cidades aqui, eu não sei por que eles não aderem. Eu acho bem interessante aquele sistema. Se a pessoa tem aquela cultura de obedecer o sistema, né? Não adianta, se a pessoa não tem a cultura, pode colocar o que for, sinaleira e câmeras, que não vai resolver. Mas na tua concepção, assim, qual é a nota que você dá para Santiago em termos de comportamento do nosso motorista, levando em conta o número de acidentes? Você acha que é um exagero de acidentes, que é só Santiago, ou pela tua experiência você vê isso também em outras cidades e que a nossa cidade não é lá tão exagerada assim? Na verdade, João, assim, por estatísticas que a gente vê, não é só Santiago, isso acontece no geral. Só que Santiago está mostrando isso pela quantidade de câmeras. Então aparece muito mais. Nos outros locais, geralmente não tem tanta câmera assim mostrando. Então, o que eu veria, né? Eu digo assim, que realmente é um desafio para as autoridades controlar. Eu acho que a Guarda Municipal faz sim um excelente trabalho. Né? Inclusive nos deram um excelente apoio aqui na instalação de câmeras no centro. E o pouco que a gente conviveu junto com eles trabalhando, a gente vê os desafios que eles enfrentam. A gente vê motoristas na frente do guarda agindo errado, não escutando apito, saindo. Então, realmente, assim, é só a gente se colocando na pele deles para ver o desafio que é pela quantidade de veículos. E muitas vezes a gente vê que o problema é desatenção. A maior parte. Tem acidentes assim que literalmente não tem explicação. Né? Agora tem multa para quem usar o celular dirigindo já. Isso. Quantos foram multados? Exato. Então eu aviso, né? Que às vezes é um hábito que a pessoa, mau hábito, né? Que a pessoa pega. E eu já estou alertando, inclusive os meus amigos, não pega, porque vai ter uma multinha depois, né? Isso, exato, né? Então a questão da nossa tecnologia, ela visa ajudar também ao trânsito, né? Porque além de eu ter o cuidado com a minha casa, com a minha família, com os filhos, né? A gente sente também a necessidade do cuidado no trânsito e de uma conscientização nesse sentido. Tanto é que a gente já teve, né, situações fatais em Santiago que às vezes a gente analisa que poderia ter sido evitado. Né? Então, quanto mais tecnologia se colocar para ajudar nesse sentido, a gente vai evitar com que situações assim sigam se agravando, mas sim que reduzam. Não vamos demonizar então a nossa cidade, que aqui tudo é errado, que tudo tem acidente, porque as pessoas às vezes falam na rede social, a gente não pode dar muita conversa. E infelizmente, nesse ano, 2 acidentes de moto com gravidade
talvez por imprudência, ninguém aqui está para julgar, mas a gente olha as imagens para isso. As pessoas olham as imagens e tiram a sua ideia, tiram o seu juízo de valor. O que fica é que a gente deve ter o cuidado. E eu aqui também não quero dizer que os motociclistas não andam direito. É uma minoria que causa que não cuidam da vida deles, porque arriscam a vida deles. Às vezes tu está na sinaleira esperando e por uma questão de minutos que eles querem chegar mais cedo, eles fazem ultrapassagens perigosíssimas. E a gente nota, não só pela câmera, mas a gente no dia a dia percebendo. Então a vida está ali por um fio em uma moto. E vejam só, os últimos graves acidentes com mortes em Santiago envolveram motocicleta. E outro grave acidente, a pessoa está bem hoje, e outros que sofreram amputações, que não conseguem mais andar direito, que graças que ainda estão vivos, dentro da nossa cidade, que não tem uma avenida com trânsito assim muito intenso de alta velocidade, mas acontece o choque. Quando acontece o choque com motos, não precisa ninguém dizer, nem especialista nenhum, para saber que a pessoa vai se ferir de alguma forma. Como é que você vê, assim, por exemplo, o que a gente poderia fazer, Voine, para minimizar, para que os motociclistas que fazem um grande trabalho de entrega para todo mundo, que ajuda no fluxo, porque a gente não precisa se deslocar para buscar mercadorias, vão lá, trazem para a gente, são atenciosos, são queridos, mas que eles se cuidem mais, andem com mais cuidado. E a gente vê nas câmeras, vê todos os dias, e os acidentes aconteceram por isso. A tua ótica, assim, sobre os últimos acidentes em Santiago, né? Tem muitas coisas que não vão ao ar, mas que a gente vê acontecer direto nas câmeras. E eu acho que o que mais seria importante, João, realmente é a conscientização. Porque a gente vive em um mundo que todo mundo está com pressa, né? Todo mundo está com pressa. O entregador está lá, ele precisa agilizar porque é o ganha-pão dele. Não só as motos, né? Carro também, a gente vê muita imprudência. E a gente vê que também a pessoa está lá, está com pressa. E além da pressa, ela está atrasada para algum evento. E além disso, ela precisa estar se atualizando com o celular. E aí quando junta tudo isso, é fácil de vir os problemas. Então essa conscientização da valorização da vida, eu acho que é algo que talvez seria o principal, ao meu ponto de vista, das pessoas analisarem. Porque é muito fácil. A gente vê acidentes aí que seriam fáceis de ser evitados e às vezes por frações de segundos, né? E muitas vezes o que leva é isso, é pressa e distração, né? Entre vários outros casos, mas eu acredito que uma conscientização nesse sentido seria o mais importante. Que é importante. E vendo assim pelo fato humano da gente falhar tanto, agora com a conscientização de que tem as câmeras, como evoluímos, né? Imagina se não tivesse câmeras com tudo isso de carro, né? Da pessoa não ter essa consciência, a guarda municipal. Porque na Câmara de Vereadores, o Diniz Kogo disse assim, tem que ter a caneta, tem que multar, porque é assim que eles vão parar de correr. Então ele é bem radical nesse sentido. Eu não discordo totalmente, mas eu entendo que não tem como uma guarda municipal, outro dia conversando com o João Alberto, que é o nosso chefe da guarda, chefe aqui da Secretaria de Trânsito, que não há como, aí um estacionou errado, por que a guarda não está lá multando? Onde é que anda a guarda? Não tem como estar. Por isso que nós estamos falando aqui com um especialista dessa área, que as câmeras fazem às vezes. Vocês notaram, com a inteligência artificial, até mesmo um crime pode ser evitado. Uma queda de uma pessoa, às vezes algo que eles já evitaram e a gente nem fica sabendo. Então está tudo tranquilo, está tudo bem, mas porque alguém está por trás, trabalhando na nossa segurança, inclusive trazendo a tecnologia. Você que é muito estudioso dessa área, um técnico, especialista, o pessoal fica falando, né? A inteligência artificial vai desempregar o homem, vai tirar o nosso emprego. Agora uma notícia hoje no portal NP Expresso, que o governo do estado está investindo em a inteligência artificial, inclusive, para fazer o reconhecimento de pessoas procuradas, né? Alegrete já tem, não sei se Santiago já vai ter. Tem uma aglomeração, um evento, aquela câmera fica por lá, com a inteligência artificial pela íris do nosso olho, né? Porque o meu olho é exclusivo, o do Voiner também, o seu também. A íris que vai mostrar que aquela pessoa está sendo procurada. Quer dizer, eu não sei como é que as pessoas ainda conseguem fazer algo errado, porque é todo dia. Hoje, só uma prisão na região metropolitana, uma ação da polícia, resultou em mais de 20 prisões.
Eu costumo falar todos os dias que os presídios não cabe mais ninguém. Quer dizer, não há como um crime ficar impune. É muito difícil. Sim. E isso leva a gente a crer que a inteligência artificial não é que vai tirar emprego desse ou daquele, vai nos ajudar e você tem que saber ser aliado dela. Olha o que nos está trazendo de benefícios para Santiago, não é mesmo? Exato, né? Querer fugir da inteligência artificial é mais ou menos como querer fugir do computador quando tinha máquina de escrever. Não tem como, né? E ela veio para nos ajudar e está nos ajudando muito, né? A Camerite mesmo utiliza muito a inteligência artificial. Nós temos um sistema, João, também, que já está disponível, que é de reconhecimento facial. Logicamente, esse é um recurso também disponível para o policiamento, né? Por exemplo, uma pessoa, né, numa residência não vai contratar esse recurso, porque ele é disponível direto às forças de segurança. Lá em Minas Gerais, né, num sistema da Camerite que a gente tem lá, né, de um franqueado de lá, na verdade, gerenciado por Joinville, teve uma prisão em um estádio através do reconhecimento facial das câmeras da Camerite. Alguém que já era procurado há um tempo. No meio de milhares de pessoas. No meio de milhares de pessoas. Olha só. O detector facial conseguiu identificar essa pessoa e acabou levando à prisão. Então, são recursos assim muito valiosos. E isso aí está sendo incrementado cada vez mais. Muita novidade vai surgir ainda. E quem tem o sistema da Camerite em casa ou no comércio vai se beneficiar disso. Porque a plataforma roda em nuvem. Assim que surgiu o recurso novo, ele automaticamente já vai sendo agregado ali. É lá que ficam guardadas as imagens, porque assim eu fico pensando, como é que vocês têm acesso tão rápido às imagens, e porque isso aí pesaria bastante se fosse um computador, teria que ser um super computador, né? A gente sabe que vídeo é uma coisa que ocupa muito espaço em HD para guardar, como a gente guardava antigamente, né? Hoje a gente tem na nuvem. E lá que vocês guardam, e como é que vocês têm acesso assim de uma forma tão rápida? Esses dias eu precisei de uma imagem, você me colocou a imagem em poucos minutos, né? Isso, A nuvem é uma tendência também. Antes a pessoa tinha que ter o DVR ou o NVR na casa, que é o gravador. Só que o gravador, comprovadamente, muitas vezes dá problema, porque às vezes ele para, a pessoa não vê, acha que a câmera está gravando e não está. E aquela história do ladrão levar junto. Exatamente, muitas vezes o ladrão entra, leva junto as câmeras e acabou. Já teve vários casos em Santiago assim. Sim. A gravação em nuvem, ela possibilita com que não aconteça isso em hipótese alguma. Porque se o ladrão entrar lá na casa, quebrar a câmera, a imagem dele já foi registrada. Nós já tivemos casos assim, já tivemos roubos de nossas câmeras. Inclusive a segurança já está sabendo, às vezes talvez até agindo. Isso, né? Exato, age antes, né? E o que acontece? Antes era praticamente obrigatório ter um gravador em casa, porque a internet não dava conta da gravação em nuvem. Hoje a gente tem banda de internet sobrando. É todo mundo com fibra e com banda alta em casa. Então a tendência de nuvem é ser uma realidade cada vez maior. Certo. E ter uma nuvem qualificada, ela garante muito mais segurança. Né? A nuvem, né, nada mais é do que computadores na internet onde essas imagens são armazenadas. E com a plataforma da Camerite, a gente tem acesso, que nem você falou, instantâneo. Então aconteceu alguma coisa, eu consigo acessar essas imagens, baixar elas, você vai pelo horário, localização. Isso, exato. Fica todo o registro. E a pessoa pode escolher, né? Nós temos câmeras de gravação a partir de 3 dias, né, que seria um custo mais acessível, até 30 dias. Eu quero que fique 30 dias registrado. A pessoa que escolhe. Né? Então depende da câmera que está posicionada na frente da casa dela ali. Então eu faço contato com a Camerite, como é que eu faço para fazer um plano na minha empresa ou na minha casa? Como é que eu posso dormir mais tranquilo, né? Porque eu sou uma pessoa, todo mundo sabe aqui na região, há muitos anos que eu sou contra as armas. Eu já vi gente entrar em fazenda, não vou entrar no detalhe aqui, cada um tem o seu direito e eu não sou contra o direito. Eu, particularmente, acredito que a arma não traz resultado. Ela, muitas vezes, arma o bandido. Muitas notícias que eu fiz, a pessoa chega, inclusive, numa fazenda, que é um lugar que a gente precisaria, né? Ou ficar mais aqui à mercê. Eles chegam, levam o carro, levam o celular, amarram, às vezes, o caseiro e também levam a arma. Então, E às vezes a arma acaba tendo uma fatalidade, quantos casos a gente registra na volta do dia. Então eu sou o cara que acredito muito na segurança, que a pessoa que vai inibir essa pessoa, questão do vandalismo. Quantos casos resolvidos, quantos quebra-cera que houve e que as pessoas, graças àquela filmagem, e eu vejo em todas as notícias, Voiner, hoje mesmo eu divulguei algo assim, a polícia está atrás das câmeras para ver quem é, sempre diz isso, né? Notou? Até uma redundância a gente dizer isso na matéria, porque a gente sabe que a polícia vai atrás e
casos como o do Rio de Janeiro, que a gente não quer lembrar, mas o assassinato daquela vereadora que pensaram assim, é o crime perfeito, não vai acontecer nada. Pois foi elucidado. E como eles conseguiram mapear, saber o uso do celular, onde é que andavam aquelas pessoas, que incrível isso. E um caso aqui em Santiago, na nossa região, que não é o caso de câmeras, mas é o caso da tecnologia. Bem rapidinho para vocês. Houve um crime aqui em Cerca de Pedras, e há pouco esse crime foi elucidado por um grande trabalho da Polícia Civil, da Draco, do delegado Guilherme, que conseguiram elucidar algo assim que era o crime perfeito. Os sujeitos entraram na casa do senhor de madrugada e executaram ele a mando de uma outra pessoa. Aí eles começaram a dizer que não foi, que eles não são daqui, que lá eles não estiveram. Pois veja só, que a tecnologia, a rede do Wi-Fi da casa da vítima tentou conectar com o telefone do visitante da pessoa que estava chegando. Então houve uma tentativa de conexão. Se tornou para a polícia uma prova técnica. E contra a prova técnica não há como argumentar. O que significa? Está a minha imagem lá na loja do fulano, está a minha imagem lá na rua, não há como dizer, não sou eu. Não há como rebater uma prova técnica. Então veja como a tecnologia tem salvado vidas e tem elucidado crime, o que reflete na incidência de novos crimes. A pessoa sabe que cedo ou tarde ela vai ser descoberta. Como que eu faço, então, para colocar uma câmera na minha casa, na minha loja, na minha... As vantagens a gente viu aqui, são muitas. E essas câmeras são de alta qualidade. Não? A diferença, por exemplo, podia falar da câmera comum de uma residência e uma câmera da Camerite. Sim. Tá aproveitando aí, você citou aí o delegado Guilherme, a gente quer fazer um agradecimento aqui, porque ele é um dos que mais fomentou o nosso projeto desde o início. É um dos que mais acreditou na Camerite, é um que valida bastante, que ele utiliza desde o início direto a Camerite e sempre nos trouxe esse feedback da importância que é esse projeto. Então a gente quer agradecer muito, com certeza o delegado Guilherme nos ajudou muito a alavancar esse projeto e a chegar onde chegamos agora. E com certeza é um projeto que tem bastante a crescer. A gente agradece as forças de segurança no geral que utilizam aí o nosso serviço há bastante tempo. Então, referente, João, a que tu falaste ali de como colocar um sistema desses. Olha a vantagem que é. Por exemplo, digamos que tem a sua casa lá e tem mais 3 ou 4 vizinhos que queiram participar do projeto. A gente pode colocar, geralmente, uma haste de monitoramento lá com as 2 câmeras. Essas 2 câmeras, por que a gente costuma colocar assim? Porque ela vai pegar todo o movimento da rua de um lado e de outro. Então não precisa de câmera giratória. Elas todo vão aquele ter a visão total. Aí. Tudo, exato. E aí, de noite e de dia. 24 horas. E aí os vizinhos próximos, aonde essa câmera enxerga, eles podem participar do projeto, ter acesso a essas câmeras, pagando apenas uma pequena mensalidade. É um projeto justamente colaborativo. É a partir de que valor você pode falar? R$ 49,90. Super acessível. Para você viajar descansado, Exato. Dormir descansado. Exatamente. Tendo 4 vizinhos colaboradores, ou seja, um custo médio por ponto de R$200. Tá? A gente já coloca um ponto desses, implanta, já direciona esse acesso dentro da Brigada Militar, já direciona o acesso à Polícia Civil, direciona a Guarda Municipal. A gente cria um cercamento a partir daquela câmera instalada ali. Né? Então, com certeza, tendo o ponto da Camerite, primeiro, ele inibe, porque quem quer fazer alguma coisa errada, ele olha um ponto da Camerite identificado, ele vai saber, opa, se eu fizer alguma coisa aqui, o delegado vê, guarda municipal vê. Ele não nasceu ontem, né? Ele sabe, né? Exato. Então, vai aparecer. Não tem como não aparecer. Então, é transformador. Então, é algo que a gente incentiva as pessoas, né? Antes de comprar uma câmera, antes de encomendar uma câmera da internet, né? Pense que pode ter um sistema melhor. Pense que você pode estar contribuindo lá com a Guarda Municipal. Porque terá uma câmera na sua casa, às vezes de uma forma isolada, para você só ter acesso aí. Não vai resolver muito, né? A gente acabou de falar aqui, porque às vezes leva embora tudo, né? Isso. E às vezes não previne, né? A ideia é prevenir. Reprimir, isso. Reprimir. Então, é evitar, né? Evitar que aconteça. Isso. Essa é a ideia porque principal. A Camerite tem essa satisfação de entrega de trabalho e, como a gente falou bem aqui, muito bem frisado pelo Voiner, que a pessoa que vai cometer o delito, ela sabe. Não, aquela ali não dá. Aquela ali vai ser revelado. Cedo ou tarde vamos descobrir. Então, vou na outra que não tem, né? Isso, exato. Não é? Funciona mais ou menos assim. Isso, e tem vários casos, João, assim, que acontecem, né? Logicamente registrados ali em parceria com a polícia, né? Mas que a gente já ajudou, por exemplo, pessoas que acabaram invadindo veículos com outra pessoa dentro, ameaçando.
Crianças que fugiram, teve caso de criança fugir de um bairro, ir para o centro sozinha, criança pequena, atravessando a rua, localização. Pessoas desaparecidas também, a gente conseguiu dar direcionamento, passou nas nossas câmeras na rua tal, várias câmeras dando um direcionamento para onde foi. Então são vários recursos que a malha de câmeras possibilita. E ajuda a acalmar as famílias, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil ser uma pessoa doente que sai e você não tem a visão totalmente sobre ela, seguindo nos avisos. Às vezes até um animalzinho desaparecido, né? Exato, muitas vezes já aconteceu. Né? Então a gente ampliando essa malha ajuda muito nesse sentido, porque em vez de eu ter que acessar lá 30, 40 aparelhos de casas diferentes, em uma plataforma só, na tela de um computador, a força de segurança lá tem acesso a todas as câmeras. Então essa é a vantagem, isso que é a Camerite, é uma malha de segurança. A gente cria um bairro protegido, não apenas uma casa protegida. Certo. Então esse é o propósito da Camerite. Segurança para todos que se beneficiam, inclusive até aquele mesmo que às vezes não tem a câmera acaba se beneficiando, porque aí o transeunte, aquele que vem causar o problema, não vai naquela área, né? Com certeza. Né? E essas câmeras assim, João, esse projeto que eu falei aí, depois de instalar elas, de implantar ela na casa, o cliente pode ir solicitando esses analíticos. Agora eu quero o cercamento, eu quero colocar aqui uma linha que quando a pessoa passar por aqui, ele toque o alarme. Eu quero detecção de veículos, quero detecção de pessoas. Um outro ponto interessante, por exemplo, assim, eu tenho uma farmácia, minha farmácia fecha às 10 horas. Eu quero que no perímetro aqui da calçada da farmácia, se depois das 22 horas alguém permanecer aqui por 1 minuto, ele toca um alarme para mim, lá na minha casa. Incrível. Então o sistema fica analisando e vê se há alguma atitude suspeita, a própria câmera identifica. Porque a demora da pessoa já significa uma suspeição. Isso. A menos que seja alguém meio perdido, quem é que vai ficar parado naquele lugar, né? Isso, exato. Então não é só passagem de linha. Sim. Tem o analítico de inteligência artificial entendendo aquela cena e entendendo o risco que ela está gerando. E avisando. E avisa imediatamente no celular da pessoa. Incrível. Eu conversei aqui com o Voiner Martins, esse especialista que agora também está atuando na segurança pública e que veio para nos ajudar. É um cara, assim, de excelência e a gente quer ampliar as nossas parcerias também. Não é para prejudicar ninguém, é para trazer segurança, organização e fluidez, desde o trânsito, a própria segurança pública de todos nós. Voiner, muito obrigado e que a Camerite continue crescendo e que coloque muito mais câmeras para nos ajudar, nos auxiliar e aqui o nosso podcast está à tua disposição também quando precisares. João Lemes, fico muito grato pelas palavras, grato pela oportunidade de estar aqui. Desejo também muito sucesso e com certeza a população pode contar com a gente, conta com a Camerite, com o objetivo aí de aumentar a segurança aí no entorno das suas casas e comércio. Que legal. Eu quero agradecer então aqui ao Sicredi, que está conosco. Muito obrigado às lojas Quero, BYD, essa tecnologia incrível que veio para ficar e um orgulho para Santiago. Também muito obrigado a outros empreendedores, como a Sand Beach Arena, para você se divertir com a família, com seus amigos. Laboratório Pena, que é a Pena Análises Clínicas. Vai meu muito obrigado aqui a esse jovem empreendedor, Afonso Pena, e por acreditar também no nosso projeto. Ao Boleia, que é uma facilidade. Quem compara, chama o Boleia. Inclusive tem brindes. E esses dias eu estava vendo, a pessoa vai às vezes no supermercado, antes levava suas compras para casa, aí chamava alguém, às vezes não tinha o seu carro, vinha alguém para buscar, a pessoa ficava a pé, R$13 conforme o lugar, leva suas compras para casa, a pessoa junto em total segurança. Então, muito obrigado também ao Boleia. Tchau, tchau, encerramos aqui e até uma próxima.